Oi pessoal, como eu tinha dito a vocês antes, eu vou começar a primeira parte da relatividade de Einstein, porque essa parte teórica e filosofal do início da ideia dele, eu sei de cabeça, eu sei, não preciso ler. As outras partes eu vou ler para ver o que se encaixa no que eu sei e o que foi alterado nesses anos que passou. Eu vou partir para a parte histórica, que se disse de muitos cientistas, né? Então, Einstein, ele era um apaixonado pela luz. Então, a luz para ele era tudo. Ele conseguiu desenvolver uma teoria que era pungente no início do século XX, de que a luz era formada por partículas e por ondas, ou por ondas de partículas. Bom, só que essas partículas não tinham massa. Então fica difícil você imaginar uma onda, que é uma expansão de energia, sem ser provocada por massa, né? Porque as ondas do mar têm água e sal, e vento, que tem ar, né? Então fica difícil você encarar, dizer que a luz é constituída de fótons ou pode ser constituída de ondas de fótons. Bom, essa de ondas de fótons não tem como combinar, porque o espectro de luz que estamos falando é o menor parte do espectro total da luz. Eu já disse antes e repito, acima do violeta, nós temos 7 cores no espectro de luz, e acima do violeta, que vem o ultravioleta, ele é um feixe de luz energético de alta intensidade que culmina depois das 10 até as 3 da tarde, é o pico de emissão dele. E eu vi, quando morei na praia, muito pai irresponsável levando filho de colo à praia meio-dia e ficando deitado lá que nem um pedaço de bacon frigindo na frigideira. Bom, depois, quando ele tiver o câncer, ele vai jogar a culpa em Deus, né, e não nele. Não. Ele bebeu a noite toda, acordou tarde, foi à praia tarde e ficou até as 5 horas da tarde tomando aquele sol altamente cancerígeno. Então, o que Einstein achou depois que ele fez a descoberta da fotossíntese, né, que é o efeito fotoelétrico, que a luz batendo num fio causa movimento de elétrons no fio, quer dizer, então, como uma coisa que não tem massa vai fazer outra coisa que tem massa, que é o caso do elétron, né, deslocar ele da órbita do cobre e fazê-lo andar num fio de cobre na direção que a luz for aplicada. Bom, aí, mas se você diz para mim que o fio é atingido por uma onda, e tendo o espectro, o problema não é a cor, o problema é a parte, eu vejo como a parte energética da luz, porque para empurrar um elétron e tirar ele da órbita da última órbita do cobre e fazê-lo trafegar por esse fio, é uma questão de muita energia, e só acima, né, do violeta é que a luz tem a energia necessária para tal. No caso, o ultravioleta e raios gamas, entendeu? Então, os raios gamas, como o nome já diz, eles são mais poderosos, mais maléficos ao ser humano que o ultravioleta. E tudo que é acima do violeta é mais maléfico ao homem do que abaixo do vermelho, né? Então,
A teoria de Einstein foi contestada por muitos físicos na época, e quando eu estava na faculdade a gente sempre debatia muito isso, que como nada pode fazer um elétron sair da órbita de uma substância que era muito agregativa, porque a molécula do cobre não é uma molécula simples, não é uma molécula. O cobre não é uma substância que libere seus elétrons com facilidade. Tem que ter energia e muita energia para ele fazer. E é graças a isso, a esse movimento de elétrons, que nós temos a luz, a energia elétrica que move motores, tudo, desde a máquina de lavar roupa até o liquidificador, micro-ondas. Então, todos esses aparelhos elétricos são dispositivos eletrônicos alimentados por energia elétrica. Pode ser em 110 volts, 220 volts, 330 volts. Geralmente em fábricas que usam máquinas pesadas se usa 330 volts. E em alguns lugares perdidos no mundo, né, ainda se usa 220 volts, infelizmente. E a ideal seria 110, porque é uma energia que é mais lenta e mais barata do que a 220, né? Então, foi o que ele provou, a capacidade da luz fazer com que elétrons num fio de cobre, por exemplo, se mexessem e gerassem eletricidade. Ele tinha um eletroscópio lá na frente que o ponteirinho mexia quando a corrente elétrica passava. Esse efeito foi usado para fazer os motores elétricos, que, como a energia elétrica passa no meio de um campo magnético, ela gira o miolo, que a gente chama, que é o que dá o giro aos aparelhos elétricos, por exemplo, liquidificador, máquina de lavar, enceradeira, aspirador de pó e por aí vai. Bom, mas o cerne principal depois disso foi que ele largou um pouco a luz de lado e passou a analisar a gravidade. E para ele analisar a gravidade, ele desenvolveu uma teoria, porque ele tinha que fazer tudo diferente de Newton, né? Tudo que Newton achava sobre a atração das massas, que ele reconhecia que existia, tanto que o planeta Terra se formou de cacos de matéria que existia nos primórdios do Sistema Solar. Foi a grande agregação de vários pedaços de vários tipos de rochas que agregaram e formaram a Terra. E, por sorte nossa, o miolo da nossa Terra é um plasma, pode-se dizer plasma, né? Um plasma ferroso. Então nós temos um campo eletromagnético muito forte que nos protege justamente do ultravioleta e dos raios gama emitidos pelo Sol. Bom, então ele queria provar que qualquer massa estelar desviava a trajetória de um feixe de luz, porque qualquer massa no espaço, ela deforma o tempo e o espaço, e em deformando o tempo e o espaço, a luz que passa ali também se deforma. Então ele precisava de um jeito de provar isso. E ele, com alguns físicos que acreditavam na mesma linha, idealizaram o único jeito que tem é uma coisa mais maçuda que nós temos aqui. Esqueceram que existia o planeta Júpiter, né? Mas o que está mais perto da Terra, no caso, é o Sol.
e ele emite luz, e aí a gente não vai conseguir medir passagem de luz durante o dia. A gente vai ter que esperar ter um eclipse, um dia virando noite por 5 minutos, e ver como se comporta a luz das tríades, né? Das estrelas que eles escolheram para provar que a luz dessas estrelas era distorcida pela passagem pelo Sol. Mas como eu já li aqueles 16 itens para vocês, nada daquilo foi feito. Então, essa teoria ela é tida como incompleta, não muito verídica, tanto que ele não ganhou Nobel nem nada, porque dividiu, o que levou ele à fama, no caso, na época, foi a mídia americana, porque ele era um alemão judeu que fugiu da Alemanha, porque durante a guerra, o início da Primeira Grande Guerra, ele era pacifista, graças a Deus, né? E só ele e mais 3 assinaram a petição contra a guerra. O resto dos cientistas todos assinaram a favor da guerra. Então, por essa postura do Einstein, ele ficou muito famoso nos países como os Estados Unidos, e ele, tendo que ir para lá, para os Estados Unidos, porque ele precisava de apoio da mídia, porque ele precisava sensibilizar pessoas a observarem os eclipses solares. E assim foi 14, 15, a guerra começou, ele perdeu todas as chances que tinha nessa época, e em 1919 um cientista na Austrália conseguiu umas imagens. Nós temos que levar em consideração, como diz ali naqueles 16, a qualidade dos aparelhos. O vidro não era o vidro que nós temos hoje, o vidro não tem o polimento que nós temos hoje, e os telescópios da época não são os telescópios que nós temos hoje. E tudo feito no meio do nada, sem suporte nenhum, por uma mera meia dúzia de dois cientistas e meia dúzia de ajudantes a pegar peso para poder arrumar o equipamento e focar no Sol. E concluiu-se um desvio, sim, que tinha tido um desvio da luz, mas em momento nenhum Einstein ou todos os que se aplaudiram, a mídia caiu dentro, elevou Einstein às alturas como físico e apoiou ele midiático na base da mídia, mais na base da mídia do que da ciência, porque se ele tivesse comprovado de fato, ele tinha ganho o Nobel, porque a teoria dele é uma teoria bem polêmica. E a luz se propaga no espaço, ela vai perdendo, ela mantém a frequência, mas perde velocidade, entendeu? Então ela é um problema, ela tende para o vermelho, quanto for mais longe, mais luz vermelha você vê. E essa luz mais tida como mais lenta foi a que teve que passar pela coroa solar, que é uma massa plasmática de partículas oriundas do forno solar, né, que gera uma camada plasmática de íons complexos, até de elétrons perdidos, como ferro iônico. Olha só, 1.200 graus você conseguia fazer com que o ferro, uma das substâncias mais agregantes que existia, também se tornasse iônico, a ponto de ter, como é que eu vou dizer, o elemento ferroso,
ele era por si só, ele não era uma molécula, ele era por si só um elemento. Ele era muito agregado aos seus elétrons e não liberava eles com muita facilidade. Mas 1200 graus é o suficiente para fazê-lo, né? Então, não é pouca coisa. Então, ninguém levou em fato também que essa coroa solar era translúcida. Ela tinha matéria translúcida, que era uma matéria, como é que eu vou dizer, o início de todo o vento solar vem da coroa, tudo que esse vento solar que interfere nas transições da Terra e tudo mais, ele vem da coroa, entendeu? Da coroa solar. Ela tem 4 vezes o diâmetro do próprio Sol. Então, a luz passou bem perto do Sol e entre o Sol e a Terra tinha outra massa considerável, porque pela proximidade que a luz passou, mas não foi computado o desvio que a luz poderia sofrer passando pela Lua, porque a Lua estava entre a Terra e o Sol, e a luz que passou pelo Sol também passou pela Lua. E a Lua estava em movimento, então ela estava, e a Terra estava em movimento, e o Sol estava em movimento. Então tudo isso interferiria na medição, na propagação da luz, né? E ele não levou em consideração os efeitos ópticos que aconteceriam com a luz passando no meio diferente, quer dizer, vindo do vazio, do quase vazio, para uma área translúcida plasmática. E só isso aí já faria uma boa distorção óptica e enganosa, né? E a passagem pela Lua, que não foi computada como fosse de desviar a Lua, e a entrada na atmosfera da Terra, que era de uma certa maneira densa, né? Até chegar ao telescópio na superfície da Terra. Então essa é a primeira parte que eu falo de vocês, do que se achou como uma coisa e pode ter sido com certeza outra coisa. Pode ter sido um efeito óptico, a distorção medida, e não um efeito como pregava de relatividade, de deformação do espaço por uma massa ocupando o espaço-tempo. Então eu termino essa primeira parte por aqui e depois nós vamos esperar para vocês digerirem essa minha fala um pouco e entrar na parte que Einstein se baseou realmente para tentar provar, entendeu? A teoria dele. Mas, a meu ver, foi um evento mais midiático do que físico. E principalmente um evento mais óptico do que relativista. Então fico por aqui, agradeço a sua audiência. Essa é a primeira parte, estou dividindo em partes porque o assunto é extenso e complexo, para vocês poderem ir digerindo com calma e não perderem muito tempo escutando coisas muito complexas que eu vou ter que falar ainda para frente. Tá bom, gente? Saúde a todos, que isso é mais importante que qualquer teoria, mas ficamos por aqui então.